Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor. Cristo. Amém. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor. Aproveitando que os o apóstolo João, exilado ali na ilha de Patmos, e aonde Deus ele começou a passar as revelações para João. E dentro dessas revelações, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou, mandou visões referentes às 7 igrejas da Ásia. Mandou visões, para João, através, revelações para João, para a igreja de Sardes, igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Laodiceia, etc. E dentro dessas igrejas nós vamos falar algumas, não vou entrar especificamente, tá? Discorrer muito sobre a igreja de Laodiceia, mas eu resolvi pegar apenas um versículo, tá? Como base daquilo que nós iremos estar comentando nesta noite. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que Jesus Cristo diz assim: olha, tu és rico, não falta nada, e diz assim, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que tu é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que veja. A verdade, irmão, é que às vezes tem pessoas aí, vamos supor, existe hoje a teologia da prosperidade, principalmente essa daí vindo dos Estados Unidos, que está fazendo um arrebento com muitas igrejas brasileiras, onde a pessoa entende que para você dar bem você tem que ter um super carro, tem que ter um castelo, helicóptero, barco, etc. Se nós formos, existe também alguns cristãos que ele acha que para você ter comunhão com Deus, você precisa andar com uma chinela havaiana, com um preguinho embaixo da correia, você não pode trocar de carro, você não pode colocar um azulejo bom na sua casa, você não pode colocar um gesso, você não pode comprar um terno bonito da moda. Ele acha, para você se assemelhar com Jesus Cristo, você precisa andar cabisbaixo, triste, talvez mal arrumado. Então os irmãos percebem esse paradoxo, esse contraste. 8 ou 80, uns acham que tem que ter muito, uns acham que tem pouco, mas a riqueza ela não é bem nem mal, depende da mão aonde ela está. Irmão, de repente você perguntar: irmão Márcio, um carro bom na minha vida, ele é bênção ou maldição? Não sei, depende de você. Irmão Márcio, mas se eu comprar um sobrado de 10 cômodos, isso é bênção ou maldição? Não sei, depende de você. Irmão Márcio, eu estou pretendendo agora trabalhar, fazer faculdade e fazer cursos, isso é bênção ou maldição? Não sei, depende de você, porque a bênção e a maldição quem faz é o ser humano. E a igreja de Laodiceia, ela mesma, ela foi enganada por isso, porque ela foi uma igreja próspera, não faltava nada materialmente, provavelmente era uma igreja de grande reputação, porque nós sabemos que na sociedade que nós vivemos, o dinheiro, o poder, o capital, ele nos traz uma boa reputação, ele nos traz um pedigree, ele nos dá autoridade. Mas Jesus Cristo, olhando para aquela igreja, através da revelação de João, ele diz: olha, tu diz que é rico, tu diz que não dá falta, mas eu digo que tu é nu, pobre e miserável, e vou te dar um conselho, uma receitinha para vocês. Olha, faz o seguinte, compra ouro de mim, pega esse, está vendo esse ouro que vocês têm aí, que vocês, esse ouro que vocês têm, toda essa riqueza, o melhor disso daí, faça o seguinte, além disso, compra o ouro de mim, daquele que é provado no fogo e não se detém. Faz o seguinte, compra roupa, está vendo essa roupa bonita que vocês têm? Compra as vestes minhas, umas vestes brancas, não salpicadas, aleluia, glórias a Deus. E por último, Jesus Cristo diz assim: olha, esse eu estou à porta e bato. Jesus Cristo diz o que? Olha, eu não estou dentro dessa igreja, estou à porta, estou do lado de fora, só vendo o que está acontecendo. Estou à porta e bato. Se alguém abrir, cearei com ele e ele comigo.
tem o poder de arrombar a porta, de abrir, de fazer acontecer. O nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele adotou um critério na terra. O nosso Senhor adotou um critério para se relacionar com o ser humano. Ou seja, a porta é o meu e teu coração. Toda vez que Jesus Cristo pretende trabalhar em nossa vida, através do Espírito Consolador, Ele bate na porta. E a gente tem a livre decisão de abrir a porta para o Senhor Jesus Cristo ou não abrir a porta. Porque o Jesus Cristo colocou na condicional: olha, se abrir, serei contigo e Ele comigo. Mas se não abrir, vai continuar do jeito que está. Aleluia. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trabalha em cima das nossas decisões. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele optou por trabalhar em cima das nossas decisões. Nós somos fruto das nossas decisões. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Talvez as pessoas elas não tenham noção, a influência, ou melhor, a importância. Ela não tem talvez a exata noção que tudo que acontece na nossa vida amanhã é consequência da nossa decisão hoje. Eu estou aqui trazendo essa mensagem pela misericórdia por algumas decisões que eu tive na vida. Irmão, mas como assim? Convertido, tá? Congregando aqui, eu decidi ser fiel à minha esposa. O pastor Carlos percebeu isso. Eu decidi, assim como os irmãos também, eu decidi a não tumultuar a igreja. O pastor percebeu isso. Eu estou citando eu, mas isso é para todos os irmãos. Eu decidi ter uma vida pelo menos padrão. Não é um super crente, mas também não sou um relaxado. E com isso, o pastor Carlos se sentiu na liberdade de vir: irmão Márcio, você pode trazer uma mensagem aqui? Agora, se eu tomasse uma atitude diferente, eu estou aqui falando mal do pastor Carlos, estou falando mal do pastor Edmilson, estou falando mal do Evandro, estou falando mal do irmão, estou criticando tudo, na rua eu não tomo testemunho, não tenho testemunho, só decisões erradas. Pastor Carlos, eu estaria pregando aqui hoje? Com certeza não. Pastor Carlos, aí eu vou chamar esse tranqueiro para pregar no culto do santo? Não vou. Então as nossas decisões, nós somos consequências das nossas decisões. E o interessante é que quando nós nos convertemos, nós paramos de beber, paramos de se prostituir, paramos de fornicar, paramos de roubar, paramos de matar, um monte de coisa. Mas nós temos a tendência de ficarmos um pouco mais relaxados nas coisas. Não, mas como assim? Por exemplo, eu estava conversando com um colega meu de serviço, quando eu trabalhava com ele, e ali ele tinha um salário razoável, só que a esposa dele acabava com o dinheiro dele. E ele era muito apaixonado por ela e até oferecia: bem, está precisando do quê? Dó dinheiro, com medo dela separar dele. Ele e ela não pagavam o aluguel, moravam no quintal da mãe dele. Depois de 10 anos, aí ele chegou e falou: Márcio, eu creio que um dia Jesus vai dar a minha casa. Eu falei: irmão, Jesus Cristo já deu sua casa já tem uns 10 anos. Ele já te deu um salário bom. Você não comprou até hoje porque você não quis, porque você tomou algumas decisões na qual você não vai conseguir comprar sua casa se você não tomar uma decisão diferente. E aí o cristão, ele se converte, ele para de fumar, beber, isso é bem, isso é isso que Jesus Cristo quer mesmo, mas ele começa a usar o Evangelho como se fosse uma muleta. Aí ele, não, sabe o que é? Jesus Cristo vai abençoar, Jesus Cristo vai dar vitória, e não sei o que, amanhã eu vou procurar serviço, vou acordar 10 horas da manhã, mas Jesus Cristo vai dar vitória, e não sei o que, eu estou aqui, estou atrapalhando a vida do irmão, Jesus Cristo sabe que nós somos falhas e tal, mas não toma uma atitude, ele não entende que as decisões deles influenciam no futuro dele. Então Jesus Cristo,
Ele só trabalha em cima das nossas decisões. Até para morar no céu depende da nossa decisão. Irmão Márcio, mas como assim? Então você quer ser salvo, você vai chegar lá, é aqui, Jesus, eu vou entrar aqui no céu, acabou, decidi? Não. Você entra no céu quando você toma a decisão de aceitar Jesus Cristo. É através da nossa decisão. Mas tem pessoas que tinham tal negócio de calvinista, não sei o quê. Irmão, eu nem entro nesse debate, porque o povo fica inventando um monte de título. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assembleano, eu sou benemita. Irmão, inventa um monte de coisa para confundir o povo. Mas a verdade é que Jesus Cristo, Ele trabalha em cima das nossas escolhas. Mas talvez alguém fale, não, irmão, não é assim, porque quando Jesus Cristo quer fazer, não importa a sua vontade, Ele vai lá e faz. Você não viu o que Ele fez com o apóstolo Paulo? Colocou na frente do apóstolo Paulo e foi lá, duro para ti, recalcitar contra os agulhões, sou eu, Jesus Cristo, que consegue, mandou lá, não. Abra a Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 9, versículo 7. Foi assim não, irmão. Paulo teve que tomar uma pequena decisão nesse negócio aí para Jesus Cristo fazer toda aquela obra que Ele fez na vida de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 6 e 7. Alguém poderia ler, fazer um favor? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? De novo, irmão, pode repetir? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Irmão, na hora Paulo se antecipou. Não foi assim não, pegou Paulo à força, quando ele viu aquela luz, opa, quem é? Senhor? Ponto de interrogação. Já foi falando logo, como diz a gente, já foi pedindo a rede: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Aí Jesus disse: Paulo, então vem cá, eu vou te mostrar para você o tanto que você vai sofrer pela minha obra agora. Porque depende da nossa decisão, as coisas acontecem segundo as nossas decisões. Existem pessoas que tomam decisões na qual cada decisão te leva para algum lugar. Tem pessoas que tomam decisões acertadas. Então ele é bem-aventurado, Jesus Cristo abençoa, dá vitória, e é uma pessoa de sucesso no Evangelho. Mas existem pessoas que infelizmente estão há 5, 10, 15, 20 anos no Evangelho e vivem tomando decisões erradas. Passa 1, 2, 10, 5, 10 anos e ele continua naquela mesma coisa. Um crente mirrado, não vê a glória de Deus, fica difícil, fica reclamando. Por quê? Porque toma as decisões erradas. Aleluia. Conversando com a minha irmã ontem, e minha irmã, ela não conversa comigo, ela começa a puxar a conversa sobre a Bíblia, ela não conversa comigo para tentar aprender o Evangelho, é para tentar achar uma falha naquilo que eu falo, e é sempre a mesma coisa. Márcio, mas eu conheço um crente que faz isso. Márcio, eu conheço outro que faz isso. Eu falei: mãe, mas Jesus Cristo, Ele não pediu para você ser igual àquela crente que faz isso. Ele não pediu para você ser igual ao fulano de tal que faz isso. Ele mandou olhar para Ele, que é o autor e consumador. E naquele dia não vai ter desculpa. Mas sabe o que é? O meu vizinho faz isso. Mas Jesus Cristo falou: mas não falei para olhar para mim, que eu sou o autor e consumador. Então são pessoas que tomam as decisões, elas preferem ficar olhando o defeito das pessoas. Mas eu falei: pera, vai ter um monte de crente que tem um testemunho bom. Você não consegue achar um, mas só consegue achar os tranqueira. Porque são pessoas que inventam desculpas para quê? Para não servir o Senhor Jesus Cristo. Você vê aí hoje, o ser humano, ele consegue fazer uma águia de aço de 200 toneladas e consegue colocar para voar. Ele consegue inventar o automóvel. Ele consegue montar uma empresa de 10 mil funcionários. Mas quando é para dar crédito para as coisas de Deus, ele se faz de sonso. Que eu não sabia, Senhor, que não sei o que o irmão, que não sei o que. Sabe por quê, irmão? Porque não tem vontade de tomar uma decisão, de seguir aquilo que Jesus Cristo fala que é certo. Nossa vida é pautada nas decisões. Jesus Cristo trabalha em nossas vidas em cima das nossas decisões. Até para morar no céu depende das nossas decisões. Para nós sermos abençoados depende das nossas decisões. Porque talvez, irmão, você não tenha noção
decisão que você já tomou hoje? Talvez o pastor Carlos veio de Guarulhos, talvez teria uns 2 ou 3 caminhos diferentes, mas ele decidiu escolher um caminho. Creio que chegou aqui a tempo. Dependendo da escolha, ele poderia pegar um engarrafamento e chegar atrasado. Decidiu. Então a nossa vida é decisão. Nossa vida é decisão. Deus trabalha em cima das nossas decisões. A palavra do Senhor diz, e ali Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Primeiramente, Abraão teve um filho com a sua concubina, Agar, Ismael. E Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, ainda não é desse jeito, não é ainda o filho da promessa. Então chegou o tempo de Deus cumprir essa promessa. Então Abraão, com a sua esposa legítima Sara, tem um filho que se chama Isaac. E Isaac, com a sua esposa, tem 2 filhos, um chamado Jacó, outro chamado Esaú. Os 2 eram gêmeos, mas Jacó nasceu por último, segurando no calcanhar de Esaú. A Bíblia diz que Esaú era varão perito em caça. Jacó não, um homem simples, habitava em tendas. E certa feita, Esaú foi para caçar e voltou morto de cansado. E quando ele olha lá, ele vê Jacó preparando aquela comida gostosa, aquela lentilha, e ele falou assim: olha Jacó, dá um pouco aqui dessa comida. Jacó falou assim: olha, eu te dou, desde que você vem da sua primogenitura. Esaú, ele olha para Jacó e diz: olha, para que serve a minha primogenitura? Já estou quase morrendo, o que adianta? A primogenitura de uma pessoa morta. Então vamos trocar. Então ele foi, deu aquele prato de lentilha para Esaú. Esaú comeu, se saciou, e depois de algum tempo, a Bíblia diz que Isaac já estava cego, não estava enxergando, já estava para morrer. Então ele pediu para Esaú fazer um guisado para ele ir lá, caçar um animal, fazer um guisado para abençoar Esaú. A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú, mas Rebeca gostava mais de Jacó. Rebeca, escutando aquela conversa, foi lá, pediu para Jacó colocar a roupa de sermão e colocar uma pele, porque Esaú era um homem de mãos peludas. Jacó, a Bíblia diz que era um homem liso, não tinha muito pelo. Então foram lá, enganaram a Isaac, e Isaac abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Quando Esaú chegou com a caça, já era tarde demais, porque Isaac já tinha abençoado Jacó. E posteriormente, a vida de Esaú foi se queixar e perseguir Jacó, porque Jacó tinha roubado a bênção dele. Mas a verdade é que Esaú não perdeu a bênção dele quando Jacó enganou ele. Esaú perdeu a bênção quando ele decidiu trocar a primogenitura dele por um prato de lentilha. Mas talvez Esaú não percebeu ou não quis entender que ele não perdeu, não foi Jacó que roubou a bênção dele. Foi uma decisão que ele tomou anos atrás, mudou toda a trajetória da vida dele. Tanto é que o maior passou a servir o menor. As coisas, a ordem cronológica das coisas se inverteram. E Esaú se vitimando: não, Jacó que roubou minha bênção, eu vou matar, eu vou perseguir porque ele está errado, ele roubou o que é meu. Ficou se queixando de Jacó, sendo que ele tinha perdido a bênção dele numa decisão há tempos atrás. Na nossa vida não é diferente. Eu sempre converso com a minha esposa e converso com a minha filha Rebeca, pastor. Eu falo: olha, mas quanto mais a gente acertar a nossa vida dentro do portão, menos problema a gente vai ter lá fora. Nós vamos ter problema lá fora, mas se a gente ajeitar a nossa casa aqui direitinho, se nós com todas as nossas falhas tentar ser o máximo prudente possível, tentar criar nossa filha da melhor forma, pode ter problema? Podemos ter problema, mas vai diminuir muito mais o problema. Existem pais que não sabem criar o filho direito, não, às vezes mesmo criando bem, acontece de repente o filho fazer alguma bobeira aí, mas nunca se preocupou em criar os filhos no caminho do Senhor. Aí o filho vai lá para a rua, vai
a polícia mata, a culpa foi da polícia. Não, a culpa foi dele que tomou uma atitude errada. A culpa foi dele que resolveu seguir esse caminho. Tem coisas na nossa vida que nós escolhemos por atitudes erradas. Tem bênçãos que vêm na nossa vida por atitudes certas. O pastor Carlos estava conversando sobre um propósito que tinha aqui na igreja, de um propósito para fazer uma campanha, né, pastor? Eu, por exemplo, irmão, eu não tenho nada contra a campanha. Já fiz um monte de campanha na vida, já fiz um monte. E se tiver campanha por aí, eu vou. Só que eu não acredito que Jesus Cristo abençoe alguém por causa de 7 dias. Eu creio que a bênção de Jesus Cristo, ela vem de uma decorrência. A campanha é apenas uma aceleração da bênção de Deus. Deus olha e fala assim: olha, meu servo, ele merece, vou dar vitória, vou abençoar, está na minha presença, está desviando do mal, está desviando do pecado. Aí o crente está lá fazendo campanha e começa a bater na porta de Jesus Cristo: olha, está insistindo muito, vou eu acelerar. Então eu creio que Jesus Cristo me abençoa através do nosso decorrer da nossa vida. Não tem como a pessoa toda desconcertada fazer uma campanha de 7 dias, Deus vai abençoar. Não creio que Deus abençoa dessa forma, mas eu creio, se nós formos unânimes, se tiver um propósito, nós podemos acelerar a vinda das bênçãos de Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Eu já perdi a amizade de uns 5 crentes, mais ou menos. 5 crentes. Vou citar um exemplo, não vou citar os fatos, vou citar um exemplo. Está eu e o irmão Eduardo aqui. Trabalho na mesma firma que ele, recebo R$1.000, ele recebe R$1.000. Não, vou dar um boi para ele, você recebe mais que eu, 1.200, eu recebo 1.000. Aí de repente, aí pegamos o pagamento, dia 7, dia 5, os dois pegou o pagamento. Só que o irmão Eduardo, o que ele fez? Olha, o negócio é o seguinte: eu não vou comprar um contrafilé para amanhã, senão depois não tem dinheiro. Então eu vou comprar uma carne um pouco mais barato, vou deixar um dinheirinho para a feira. Olha, eu poderia comprar um terno de 500, mas eu vou comprar um terno de 200, porque meu dinheiro não está dando condições, e ele vai regrando a vida dele. Eu não, eu já peguei meus R$1.000 e já torrei. Aí no outro dia eu não tenho dinheiro, o irmão Eduardo não tem. Aí o que eu vou fazer? Vou lá pedir dinheiro emprestado para o irmão Eduardo. O irmão Eduardo falou: irmão Márcio, o dinheiro é para mim, para minha família, e o seu dinheiro? Aí eu vou ficar com raiva para o irmão Eduardo, vou falar mal do irmão Eduardo, para o irmão Edilson, vou falar que ele não tem amor no coração, na hora que eu mais precisei ele não me ajudou, e o amor de Cristo não está na vida dele, e já falou: ó, está precisando, não vai lá do meu Eduardo não, que aquilo ali é coração duro. Aí fica fácil, eu começo a culpar o meu Eduardo pela minha negligência, pelas minhas decisões erradas. Eu não tenho a coragem de parar, não, o errado é eu que fiz as coisas erradas, eu que tomei decisão errada. Porque quando a pessoa toma a decisão errada, a tendência dela é falar mal de polícia, criticar gerente de banco e falar, e é assim, porque ela não ajeita as coisas dentro do portão para dentro. E quando você não procura ajeitar a sua vida do portão para dentro da casa, a tendência é você falar mal do pastor Carlos, do presbítero Edmilson, do presbítero Aguinaldo, do diácono o Eduardo, do operador Evandro. A tendência é a gente ficar criticando os outros, porque a gente toma a decisão errada, e aí as coisas não dão certo na nossa vida, e a gente não quer assumir, porque a palavra do Senhor diz que aquele que cobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas nós somos coração duro, não queremos aceitar a nossa falha, então fica mais fácil jogar a responsabilidade nas pessoas. E aí vira aquele negócio. Aí eu acordo 10 horas da manhã, eu não quero nada com nada. Aí minha esposa já pega no meu pé, porque eu não quero nada com nada. Aí eu venho na igreja. Aí antes disso, o presbítero Aguinaldo foi: meu Márcio, tem um bico para fazer aí, para ganhar 50. Olha, é para pegar umas pedras aí. Eu falo: irmão, não, que estou na dispensação do Senhor e Deus vai prover aí, estou na dispensação. Aí depois, eu venho aqui na igreja pedir uma cesta básica para o pastor Carlos. E o pastor Carlos vai seguir aquele critério do apóstolo Paulo: aquele que não quiser trabalhar no coma, aí ele vai ligar.
Aí eu vou sair por aí defamando o pastor Carlos porque ele não me deu uma cesta básica. Ao invés desse homem reconhecer que tudo isso está acontecendo pelas minhas decisões. Eu ajoelhei aqui e meia hora de oração, não foi isso, pastor? Meia hora de oração. Tem igrejas que aboliram meia hora de oração. Está certo? Não sei. Está errado? Também não sei. Só sei que toda decisão ela tem uma consequência. Não sei. Aí vão estar errado? Não sei. Não vou falar que está certo ou errado. Os irmãos nem precisam responder. Mas é uma decisão. Mas você arca com as suas decisões. Tem igreja que se gaba que tem 10 psicólogos para atendimento para criança. Tem 2, 3 psiquiatras. O irmão está ruim, ó. Tem psiquiatra, tem um corpo jurídico, isso aí não é pecado isso não. Mas não tem um para expulsar do mundo. É sua decisão. É sua decisão. Cada um arca com as suas decisões. E biblicamente, Jesus Cristo, ele trabalha em cima das nossas decisões. Deus fala para Josué: Josué, meu servo meu servo Moisés está morto. Você que vai entrar com esse povo aqui da lei do Jordão. Medite no livro dessa lei de dia e de noite. Ó, melhor, não aparte do livro dessa lei da tua boca. Medite nele de dia e de noite, para que andes prudentemente na minha presença. Então, olha o que Deus diz. Ele não diz assim: Josué, então eu farei prosperar o seu caminho. Não. Então farás prosperar o teu caminho. Ou seja, Josué, a receita está aqui. Ó, não aparte o livro dessa lei da tua boca. Você decide. Medite nele de dia e de noite, você decide também, para que venha andar prudentemente na minha presença. Então farás prosperar. Aleluia. Então, Josué, nem eu que vou te abençoar, pensa, já mandei, te dou a receita. Se você escolher isso daí, Josué, ninguém te segura. E se esse povo que clama pelo meu nome, alguém pode abrir a Bíblia no 2 Crônicas 7,14? Alguém pode ler, fazer por favor? 2 Crônicas 7,14? Condicional, ó, depende de você. Se esse povo que chama por meu nome se humilhar, se depende da sua decisão, está na sua mão, você decide, igual aquele programa de antigamente, você decide o final, é mais ou menos a vida do crente, é assim mesmo, irmão. Nós decidimos o final, nós decidimos onde vamos morar depois que partir dessa terra, nós decidimos como é a nossa vida aqui, nós decidimos. Quando eu falo decidir, não é decidir que vai ter um carro ou uma casona, não. Nós decidimos ter intimidade com Deus ou não. Nós decidimos ser um homem ou uma mulher de Deus ou não. Nós decidimos ser um cristão prudente ou não. Nós decidimos ser equilibrados ou não. Nós decidimos ser santo ou não. Mas irmão, que negócio é esse? Que nós decidimos ser santo ou não? Sendo que é o Espírito Santo que faz e trabalha na nossa vida. A Bíblia diz, irmão, que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. O Espírito Santo, ele convence. Para convencer, a gente precisa dar ouvido para o Espírito Santo de Deus e abrir as portas. Aí Jesus disse dessa forma. Irmão Guilherme, pode abrir em Lucas capítulo 13, 34, por favor? 13, 34.
Sabe o que é para isso daí, irmão? Já quebrar esse negócio de predestinação, essas conversas fiadas aí. Olha, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha dos seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Amém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes Jesus Cristo quis abraçar aquele povo como uma galinha que põe os pintinhos debaixo das suas asas, mas eles não quiseram, porque eles não decidiram dar crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. E para terminar essa mensagem, a verdade é essa: eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo, ele pode arrombar a porta, ele pode fazer o que for, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas eu quero falar para você, a nossa condição hoje, ela é fruto das nossas decisões. É as nossas decisões que determinam a nossa vida espiritual. É a nossa decisão que é o termômetro. A nossa decisão é que ela nos conduz para a esquerda ou para a direita. Irmão, eu vou falar um negócio para você. Se de repente, irmão, eu quiser desviar do evangelho aqui, eu desvio, irmão de Deus. Não tem nada que vai me impedir, pastor. Eu posso chegar aqui, jogar minha Bíblia fora, tirar o paletó e falar: eu não vou ser crente, é uma decisão que eu tomei. Acabou. Agora, se eu tiver estrutura para aguentar o que vem depois, aí eu posso sair do evangelho hoje. Só que é o seguinte, eu vou falar um negócio para você. Tem pessoas que eles saem do evangelho hoje, amanhã ele já está fazendo um monte de atrocidade. Irmão, uma coisa eu falo, os irmãos entendem o que eu quero dizer, tá? Para não dar o sinal de mudança. Se eu quiser desviar agora, irmão, pastor, demora um pouquinho ainda, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela planta no nosso coração e, sabe, até para quando o crente ele tem a palavra de Jesus Cristo no coração, até para desviar ele processa, porque aquele negócio está no coração. Eu vou roubar, como eu vou roubar? Isso agora que eu vou roubar. Eu não tenho, eu vou todo tremendo, é difícil. Porque se a pessoa saiu hoje, amanhã já fez atrocidade, então alguma coisa está errada. Os irmãos entenderam a mensagem? Eu creio que entenderam. Amém. Irmão, precisamos ter mais responsabilidade. Jesus Cristo, ele nos deixou braço, nos deixou perna, nos deixou um cérebro com inteligência tremenda. Então não justifica. Quando é do nosso interesse, a gente sabe fazer as coisas, a gente sabe. Você vê a molecada aí, é tudo fera no computador. Você vai nas empresas aí, serviço de TI, onde era só as pessoas de 40 anos, pessoa muito experiente, é tudo molecada de 20, 22 anos, tudo fera. Sabe, quando a pessoa é do interesse dela, ela sabe. Minha filha, Rebeca, final de semana, ela vai dormir 11 horas da noite, acorda 4 horas da tarde. Eu falo: Marisa, eu não sei como consegue. Chega, acorda um cheiro de mofo, tanto dormir. Ela puxa assim 18 horas de sono, tranquilo, sem forçar. Não consegue. Se acordar 1 hora da tarde, é um caos. Só que quando é do interesse dela, ela levanta às 7 horas da manhã. O ser humano sabe, quando é interesse, ele sabe. Agora, para Jesus Cristo, é tudo aquele negócio na manivela, sabe? É tudo difícil. Ah, Jesus, que eu não sabia. Quem não sabia coisa nenhuma, irmão? A gente sabe muito bem. É que a gente faz bem aquilo que é do nosso interesse. E só para terminar, talvez eu não tenho como fazer essa conta, mas sei lá, talvez a gente toma mais de 1.000, 2.000, 5.000 decisões por dia. Estou pegando o microfone com a mão direita, é uma decisão minha. Se eu quiser, eu escolho
segurar o microfone com a mão esquerda. Eu vou pegar o carro, aí eu vou decidir se eu manobro aqui em volta ou se eu viro à esquerda ali, eu vou decidir. Você está dirigindo, é tudo decisão, eu vou decidir, vou pôr o pé na embreagem, vou passar a marcha, vou acelerar, não vou. O farol está amarelo, eu vou decidir, eu passo no amarelo, no seguro, de repente quando no carro, é tudo decisão. E uma coisa eu falo para os irmãos podem meditar na palavra em casa, não tem outro fundamento. Jesus Cristo, Ele trabalha em cima das nossas escolhas. Ele até pode não trabalhar em cima das nossas escolhas, mas foi o método que Jesus Cristo adotou. Eu nunca vi Jesus Cristo obrigar ninguém a aceitar Jesus Cristo. Jesus Cristo ele usa o pastor prega, o Espírito Santo usa, o Espírito Santo convence, olha, para com essa vida, entendeu? Aceita Jesus Cristo, vai ser melhor para você, você vai morar no céu. Mas também, se a pessoa não quiser também, continua como está. Não, irmão, mas é aquela pessoa que pregou, aquela pessoa que vem chorando, foi Jesus que pegou na marra, não pegou nada na marra não, foi porque ela escantava as fotos e deixou Jesus trabalhar com ele. Amém? Amém. Então eu vou falar um negócio para vocês. Toda decisão que você tomar, seja boa, seja ruim, vai ter um reflexo amanhã. Pode ser um reflexo bom, pode ser um reflexo ruim, pode ser algo irrelevante, mas uma consequência tem. É isso que nós precisamos entender. Não fazer Jesus Cristo de bonita e nem de algo. Amém, igreja? Amém. Todos não entenderam a mensagem. Eu sempre falo com os irmãos, o importante não é sabe, aquela, vamos dizer assim, não que eu não gosto disso, é bonito, né, a pessoa explanar bem a palavra, mas o mais importante do que isso ainda, é Jesus Cristo falar aos nossos corações. Eu creio que foi uma mensagem simples, mas eu creio que os irmãos irão ficar remoendo isso daí. Então, toda vez que nós tomarmos uma atitude, tá? De repente eu falo assim, não, falar mal do Evandro eu falo de vez em quando, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. De repente eu falo, eu vou falar presbítero de luz. Aí eu vou parar, vou pensar, não, alguma consequência vai ter lá na frente. Entendeu? De repente eu estou aqui e, eu poderia ter ajudado o presbítero Aguilar. Não, eu decido não ajudar. Alguma coisa vai lá. Olha, hoje eu quero me santificar mais. Essa decisão vai ter um fruto lá na frente. Olha, o pastor Carlos não está vendo mesmo, então eu vou ficar mais relaxado, mais disciplinado. Amanhã vai ter o resultado disso daí. Não tem como. Para você ir para Mogi das Cruzes, você tem que pegar o trem, o ônibus, sentido Mogi das Cruzes. Pega um ônibus para Penha e vê se você vai chegar lá. Não vai, não tem como. As nossas direções, das nossas decisões, é aonde nós chegaremos. Amém? Assim, eu digo por baixo, não, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Como eu disse aqui, hoje eu decidi sair mais cedo, porque eu vi a chuva e tem alguns pontos ali que alaga. Se eu fosse esperar a Angélica se arrumar, depois eu tive outro serviço para vir, eu ia chegar depois do meu convidado, que era o nosso irmão Marcos, né? Foi uma escolha que nós fizemos. Graças a Deus por isso. Deus abençoe o pregador Márcio, né? Que pregou como se tivesse uma multidão na igreja, né? Não fez diferença no número resumido e a nossa alma se alegrou com a palavra séria e abençoada. Amém? Deus continue abençoando, viu, Márcio? Em nome de Jesus. Foi um prazer tê-lo aqui, né? E pode ter certeza que as portas aqui estão sempre abertas para o irmão, para a sua família. Como porque a mesma igreja não faz diferença nenhuma. Amém, queridos? Vamos colocar em pé então. Lembrando que na quinta-feira tem mais culto aqui. Vamos estar aqui, está chegando o fim do ano. Tem muita gente viajando aí, tem irmão viajando, tem irmão de férias.
fim de ano é assim mesmo. Um ano é mais, outro ano é menos, né? Até no domingo à noite me surpreendeu. Ele cedo de manhã à noite, até que eu fiquei surpreso com aquele número de irmãos no domingo à noite. Pensei que ia estar bem resumido, mas até que surpreendeu no domingo à noite. Né? Domingo a nossa confraternização da escola dominical, a partir das 9 horas, né? E no domingo à noite estará pregando aqui o pastor Gessiniano, estará mais uma vez pregando aqui. Ele agora é membro aqui do Ministério de São Miguel, está lá na sede, se tornou um amigo nosso, né? E é bem fervoroso. Às vezes de manhã ele manda uma oração assim, bem cedo para mim, orando pelo pastor Carlos, pelos filhos, e é sempre muito bom, né? Graças a Deus por isso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa, de orarmos. Senhor Deus, ter te louvado, ter recebido essa palavra abençoada, através dos teus servos. Senhor Deus, continua abençoando o teu povo, aqueles que não puderam estar conosco, aqueles que escolheram não estar conosco. Senhor Deus, mas nós escolhemos estar aqui, estamos aqui. Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia também. Senhor Deus, eu te louvo pela vida do teu servo, o operador Márcio, abençoa ele, a cada dia a sua família, seu ministério, ali na sede, a Rebeca, a sua esposa, Pai, abençoa cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Despede-nos em paz, nos guarda e nos livra do mal ao retornarmos para os nossos lares. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja e nós juntos. Amém. Amém. Em nome de Jesus.